Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orion do cursinho da Imaculada Conceição e vamos continuar as nossas aulas de matemática e a gente vai conversar sobre funções. Mas, antes de conversar propriamente sobre funções, a gente vai ter que passar por alguns tópicos, né? E o primeiro deles é a relação, né? Quando estudamos função em matemática, é importante a gente compreender o que é uma relação, né? Pois função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Mas não se enganem, pessoal, porque isso não significa que toda relação seja uma função, né? Para que uma determinada relação seja função, a gente vai ver depois que a gente precisa de algumas regras, né? Regras essas que definem que uma relação é uma função ou não. Beleza, pessoal? Nessa aula, a gente vai trabalhar a relação entre dois conjuntos, e as formas, pelas quais essa relação pode ser representada. Então, a gente vai ver que a gente pode colocar ou representar essa relação de algumas formas diferentes, Então, a gente vai pegar dois conjuntos, então o conjunto A e o conjunto B, Então, A, 0, 1, 2 e 3, e B, 3, 4, 5 e 6, E vamos atribuir a relação de A para B, que eu represento daquela forma ali, A, uma flecha, B. O que significa que os elementos de A estão relacionados com os elementos de B. Logo, vamos ver aqui a relação. Então, A e B, eu vou relacionar os meus elementos, o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B, o segundo elemento de A com o segundo elemento de B, o terceiro e o quarto, assim por diante. Então, o 0, que está em A, eu vou relacionar com o 3, que está em B. O 1, que está em A, eu vou relacionar com o 4, que está em B. O 2, que está em A, eu relaciono com o 5, que está em B. E o 3, que está em A, eu relaciono com o 6, que está em B. Certo? Então, dessa relação, a gente pode tirar um conjunto, E esse é o conjunto formado pela relação dos conjuntos A e B. Vejam, que a gente vai ter uma relação, um conjunto de pares ordenados, onde eu vou ter 0 e 3, que é a primeira relação, primeiro elemento de A com o primeiro de B, segundo elemento de A com o segundo elemento de B, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, respectivamente. O conjunto R, então o conjunto relação, ele é formado pela relação dos elementos de A e de B. E aí, como eu falei, ele é formados por pares ordenados, então a relação é dada por esses pares ordenados. O primeiro número de cada par é chamado de domínio, Então, lembram lá que no par ordenado a gente tem um x e um y, O x do par ordenado, ele é chamado de domínio da relação. E o segundo elemento, que é o nosso y ali do par ordenado, ele é chamado de imagem da relação. E aí, com isso, sabendo desses dois elementos, eu posso formar mais dois conjuntos dessa relação, onde eu tenho o conjunto domínio e o conjunto imagem. Dado que eu represento domínio, então é o D, conjunto D, lembram que um conjunto é assinalado ou representado por uma letra maiúscula, Então, eu vou colocar o D da relação, o domínio da relação, é igual a 0, 1, 2 e 3. E reparem, que o 0, 1, 2 e 3 são os elementos de A, que é o meu domínio, certo? E o conjunto imagem, que eu representei só com o IM, isso é por padrão, a gente representa dessa forma, da relação, é o 3, 4, 5 e 6, que se vocês pegarem ali atrás, vocês vão ver que é o conjunto B, É o segundo conjunto da relação. Beleza, pessoal? Então, a relação de A para B, ela pode ser representada das seguintes formas. Então, por pares ordenados, que é o conjunto relação que a gente criou ali. Então, seguindo aquele mesmo exemplo, eu vou ter 0 e 3, 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6, como relação, como conjunto relação, certo? E aí a gente pode colocar esses pares ordenados em forma de gráfico, Pessoal, vocês lembram lá que quando a gente estava falando dos pares ordenados em si, a gente falou que esses pares ordenados, eles são coordenadas de pontos dentro do plano cartesiano.
E aqui não é diferente, né? Só que eu posso colocar, né, esses pares ordenados da relação. Então, eu estou representando a relação por meio desse gráfico. E aí vejam, né, que, como eu falei, o nosso x do par ordenado é o domínio, né? É o primeiro elemento, o primeiro conjunto, né, da relação, ou conjunto originário. E a relação de A para B, né, vejam que B, né, os elementos de B, eles são a minha imagem, né? Então, ó, vejam que eu tenho 0 e 3, 1 e 4, eles estão assinalados em rosa ali, o ponto, para vocês observarem, né? Eu vou ter 2 e 5, 3 e 6, né? Beleza, pessoal? Então, dessa forma, a gente já representou por pares ordenados, um conjunto relação, e aí a gente representou também visualmente dentro do gráfico, né? E com os pares ordenados sendo os nossos pontos, né? Como a gente fazia lá quando a gente aprendeu sobre par ordenado. E aí a gente também pode representar uma relação mediante uma regra, né? Então, para relacionarmos o eixo x com o eixo y, né, foi estabelecida uma regra para que essa relação seja feita. Se a gente observar, a gente vai ver em que cada elemento do eixo x, né, a gente vai adicionar 3 unidades. E esse valor resultante, né, o x mais 3, é o número que eu vou relacionar, né? Eu vou relacionar o x com o x mais 3, que vai ser o meu resultante y, né? Então, vamos ver ali no quadrinho, né? Então, x mais 3 é a regra. Então, se x é 0, 0 mais 3, 3, logo y é a resultante 3, né? X igual a 1, então 1 mais 3, 4. Meu y resultante, 4, né? E assim por diante, 2, 2 mais 3, 5, 3, 3 mais 3, 6. Beleza, pessoal? Aí a gente representou uma relação mediante a uma regra, né? E aí a gente pegando, né, essa relação com a regra, a gente também pode colocar, né, ou representar essa relação por um diagrama, né? O nosso diagrama de Venn ali, onde eu tenho os dois conjuntos, né, sendo representados dentro de elipses, né? E vejam, né? 0, x mais 3, então se 0 é o meu x, 0 mais 3, y seria 3, né? Logo, 0 relacionado com 3, né? Vejam que a seta está partindo do primeiro elemento, ou do elemento 0, do conjunto x, né? Ou minha propriedade, meu número x ali, né? E aí eu tenho uma seta indicando o resultado lá de y, né? Mesma coisa, 1, né? X igual a 1. Então, 1 mais 3, 4. Então, 1 eu estou relacionando, né, pela seta até o 4, né? E assim por diante, né? 2 mais 3, 5. Então, 2 relaciona com 5. E 3 mais 3, 6. Então, 3 relaciona com 6. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham entendido o conceito de relação. Nas próximas aulas a gente vai ver, né, quais são os tipos de relação, né, e aí a gente vai começar a entrar na função propriamente dita. E aí a gente vai ter, como a gente conversou lá, que para ser uma função eu preciso ter algumas regras, né, para que valide uma relação, né, sendo uma função, né. Beleza, pessoal? Qual que é a dúvida? Deixa nos comentários, procura a coordenação do cursinho que eles vão passar para a gente e a gente vai tentar sanar essa dúvida o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e nos vemos na próxima.